um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Capítulo 3, verso 13. Diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora vocês ouvirem, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, em tua presença, Senhor, nós nos prostramos. Te pedimos que abra a porta da palavra, que a tua palavra cause efeito para a qual foi enviada. Senhor, estamos nas tuas mãos nesta noite, faz o que tu queres. Que o teu Santo Espírito possa ter lugar dentro de nós, Senhor. Faz como tu queres, repito, ó Deus, para a glória do teu nome. Que eu desapareça, mas o Senhor apareça neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os israelitas, eles estavam em uma situação difícil. Era um povo escravo, um povo que estava escravizado pelo rei Nabucodonosor. E diz a palavra que 3 israelitas, muito jovens, 3 rapazes, foram levados a um país estranho, um país estrangeiro. Por isso que o nome estrangeiro vem estranho. Eles foram levados cativos, prisioneiros, escravos. E esses rapazes não eram rapazes qualquer, eram filhos de príncipes, eram de famílias tradicionais. E agora estavam ali em uma situação difícil. E ali, além deles, tinha o seu povo. O povo que foi levado cativo para a Babilônia. Foi levado cativo por desobediência para a Babilônia. Foi levado escravizado. E ali naquela terra, as pessoas viviam segundo o costume da terra. Se você vai para um país do Oriente, você vai para o Japão, vai comer lá talvez carne de gato, porque lá o gato lá se vende o filé de gato do restaurante ou o filé de cachorro. Se você for para outros países, você não vai encontrar o feijão, o arroz tradicional. Você vai comer a comida da cidade ou do país. E vai adorar os deuses que tem lá, se você não for uma pessoa firme. E aqueles jovens estavam ali naquela terra, escravizados, servindo ao rei, servindo aquela nação conforme o seu ofício. O que significa isso? Conforme a sua profissão. Se eu sou mordomo, iria lá ser mordomo. Se eu sou motorista, vou lá ser motorista. Se eu sou agricultor, vou lá ser agricultor. Cada um servia segundo o seu ofício, segundo o seu talento. Duro era para aqueles jovens, para aquele povo, viver longe da sua família. E aqueles jovens viviam longe dos seus pais, do seu lar, da sua família. E aí
ainda era submisso a um povo que o aprisionou. Esses jovens foram crescendo na graça de Deus. Estavam em um país estrangeiro, estavam em um país com costume diferente, comida diferente, um Deus diferente, um Deus estranho. Mas esses jovens não abandonaram o seu Deus, o seu Senhor. Eles permaneciam fiéis ao seu Senhor. E com pouco tempo depois, 3 desses jovens já eram sátrapas, eram uma espécie de prefeito de uma cidade, já estavam no comando ali naquele país estranho, naquele país que escravizava. Eles tomavam conta de uma província, e como eles eram estranhos, eles eram estrangeiros, eles não pertenciam àquele povo, eles eram alvo de inveja dos outros. Ora, os outros prefeitos, se assim podemos falar, tinham inveja daqueles 3 estrangeiros que ali estavam, e começaram a armar para cima daqueles jovens, porque aqueles jovens adoravam um Deus verdadeiro, não adoravam as imagens que ali estavam naquele país. E diz o texto, você pode acompanhar aí no telão, diz o texto que esses invejosos, esses auxiliares do rei, resolveram fazer a cabeça do rei contra esses jovens. Diz a palavra que o rei fez uma imagem de ouro de 2,5 metros e 70 centímetros, e que todos deviam se curvar, adorar a imagem. E aquele que não se curvasse diante daquela imagem morreria, iria para a fornalha de fogo. E diz o texto que aqueles jovens não negaram o seu Deus, que aqueles jovens não abandonaram a sua fé. Diz que o rei ficou irado, diz que o rei ficou furioso por saber que a sua ordem não estava sendo cumprida, e mandou chamar os 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz a palavra que aí é nesse momento que começa todas as dificuldades daqueles rapazes. E quando o homem que é certo, que é fiel, que segue o Senhor, que não abandona o seu Senhor, que não abandona a sua fé, quando essa pessoa está em dificuldade, Deus aparece para resgatar, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Deus, Ele não quer perder a sua propriedade para o diabo. Até porque a palavra de Deus diz: quem é do diabo? Quem é de Deus? O diabo não lhe toca. Quem é de Deus? O diabo não lhe toca. Eu tenho dito isso muitas vezes aqui. Se você entrar em um supermercado e pegar um refrigerante e abrir a tampa do refrigerante, você é obrigado a pagar, porque você tirou o selo, porque aquele selo era propriedade do dono do refrigerante, ou o dono do negócio, o dono do armazém, ou o dono do restaurante, ou será o que for. Então, nós somos selados, ninguém pode tirar esse selo, porque o nosso selo é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode dizer amém? E nesse momento de agonia, nesse momento de dificuldade, aparece o Senhor para resgatar. Os 3 rapazes confiaram no Senhor. Tem um chamado